Preparem-se, meus flamenguistas, temos uma nova edição especial do Mengão em 60 segundos, com mais 3 novas atualizações sobre os reforços e as movimentações da equipe. Nação, estejam atentos, pois aqui é o lugar para ficar por dentro de tudo, diariamente, a partir das 6h15 da manhã. Não percam, além disso, estamos de olho na possível chegada de um craque de peso para reforçar nosso time. Mas antes, confiram a primeira notícia fresquinha que acabou de sair hoje. Olha isso! O Flamengo não se contenta apenas com a contratação de Léo Ortiz e está prestes a fechar com o jogador estrangeiro de alto nível, encerrando a primeira janela de transferências da temporada como o maior gastador do futebol brasileiro. O Flamengo desembolsou impressionantes 158 milhões de reais. Apesar desse investimento substancial, o rubro-negro trouxe apenas 3 reforços: os uruguaios Nicolás de la Cruz e Matias Vina, além do zagueiro Léo Ortiz. Ainda assim, o clube carioca conseguiu manter seus principais jogadores, mantendo assim um dos elencos mais fortes e valiosos do país. Entretanto, a busca por reforços pelo Mengão está longe de terminar. O clube já está de olho em outros talentos, tanto do cenário nacional quanto internacional. Segundo relatos do jornalista Júlio Miguel Neto, um dos alvos é o atacante Ramon Sosa, do Talleres, ex-clube de Rodrigo Garro, do Corinthians. Fontes afirmam que o jogador é altamente considerado pela diretoria rubro-negra, com habilidades para atuar pelas extremidades do campo e competir por um lugar tanto na ponta esquerda quanto na direita. Sosa, de 24 anos e natural do Paraguai, também é um jogador regular da seleção nacional, com contrato vigente com o Talleres até dezembro de 2026, sendo uma das principais peças da equipe. Na temporada atual, Sosa acumula 4 gols e 3 assistências em 10 partidas disputadas, mostrando sua relevância e contribuição para o time. Agora vamos para a segunda notícia. O Flamengo deixará a decisão final sobre o caso de agressão envolvendo Wesley nas mãos de Tite. No último final de semana, Flamengo e Fluminense se enfrentaram no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Mengão saiu vitorioso, mesmo com a partida sendo disputada no Maracanã com mando do tricolor. Everton Cebolinha abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, enquanto Pedro ampliou nos minutos finais da segunda etapa. Com este gol, Pedro se tornou o artilheiro isolado do Carioca, com 9 gols, e também o maior goleador do novo Maracanã, com 78 gols, ultrapassando Gabigol, que tinha 77. Enquanto se recupera de uma lesão muscular e espera retornar para o segundo jogo da semifinal, Gabigol observa seu concorrente Pedro ganhar cada vez mais espaço na equipe sob o comando de Tite. No entanto, na última segunda-feira, o empresário Caio Mana registrou um boletim de ocorrência contra Wesley, lateral direito do Flamengo. Segundo o relato, Wesley o teria agredido em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, acusando de tirar fotos sem autorização. O amigo de Caio, presente no local, nega ter fotografado o jogador. De acordo com o depoimento de Mana, após uma discussão, ambos se separaram e retornaram às suas mesas. Entretanto, minutos depois, Wesley teria se aproximado e desferido um soco no rosto do empresário. Agora, a decisão sobre como lidar com essa situação ficará a cargo de Tite e da direção do Flamengo. Abre aspas, o Caio nos procurou de manhã cedo dizendo que foi agredido e ameaçado. Ele estava muito apreensivo, e eu falei que a melhor coisa a se fazer, até porque teve uma ameaça de morte, era vir à delegacia narrar os fatos. Estamos querendo que seja apurado, e queremos que o IML constate como ocorreu essa lesão que ele tem. Nosso objetivo é que se esclareça a verdade. Pedimos para dar procedimento, quem narrou tudo foi ele pediu para que as câmeras de filmagem fossem apuradas, pedimos todos os tipos de provas, explicou Mauro Guimarães, um dos advogados do empresário. Depois do soco eu fiquei um pouco preocupado. Ele me ameaçou. Falou que eu ia pagar caro se fosse jogar na mídia, me ameaçou de morte. Só que não tem como porque ele me agrediu, minha boca está doendo. Por medo eu não quis fazer o boletim de ocorrência ontem, domingo. Aí hoje liguei para os meus advogados, e eles me aconselharam a vir aqui, delegacia, para proteger a minha imagem e a minha vida, contou Caio. De acordo com informações da coluna do Fla, o Flamengo optará por não tomar nenhuma decisão unilateral antes de consultar Tite. Será o treinador quem irá determinar se Wesley enfrentará algum tipo de punição. O clube aguardará também o desfecho das investigações em curso.
A defesa do jogador utilizará imagens do local e depoimentos de testemunhas, incluindo o dono do quiosque, para contestar as acusações feitas por Caio Mana. O prazo para a conclusão da investigação é de 30 dias. Além de Tite, o Flamengo delegará a condução do caso ao vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz. Vale ressaltar que o atleta está em processo de recuperação de uma lesão muscular e não foi incluído nas últimas convocações para os jogos. Agora vamos para a terceira notícia. Uma bomba, na verdade, que vai pegar vocês de surpresa. Flamengo negocia com volante para mais um reforço no meio-campo. O clube de regatas do Flamengo está de olho no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. E um nome que desponta nas negociações é o de um volante que atualmente defende o Al-Ittihad, com contrato válido até o fim de 2027. A possibilidade de contar com esse talentoso jogador tem agitado os bastidores do Mengão e gerado grandes expectativas entre os torcedores rubro-negros. O volante em questão é reconhecido por sua qualidade técnica, capacidade de marcação e visão de jogo apurada, com experiência em ligas competitivas e participações em competições internacionais. Ele se destaca pela capacidade de proteger a defesa e iniciar jogadas de ataque com eficiência. No Flamengo, esse jogador encontraria um ambiente propício para expressar todo o seu talento. O estilo de jogo ofensivo e envolvente adotado pelo Mengão se alinha perfeitamente com as características do atleta, que poderia ser uma peça-chave no meio-campo rubro-negro, oferecendo proteção à defesa e qualidade na saída de bola. Apesar de estar vinculado ao Al-Ittihad, o jogador em questão Kanté, que o Flamengo tem interesse, tem um contrato válido até o fim de 2027, o que abre espaço para negociações. O Flamengo está em contato com o clube árabe e trabalha para viabilizar a contratação do volante, buscando um acordo que seja vantajoso para todas as partes envolvidas. A possibilidade de contar com Kanté, um volante de qualidade, como reforço para a equipe tem gerado grande expectativa entre os torcedores do Flamengo. A perspectiva de ver esse talento vestindo o manto sagrado e contribuindo para a busca por títulos tem empolgado a nação rubro-negra. Embora as negociações ainda estejam em curso, a possível contratação de Kanté, jogador do Al-Ittihad, representa um passo importante para o fortalecimento do meio-campo rubro-negro. Resta agora aguardar os desdobramentos das tratativas e torcer para que o Mengão consiga concretizar essa importante contratação, que promete trazer ainda mais qualidade e consistência à equipe flamenguista. Então, nação, o Mengão deveria se empenhar para tentar trazer Kanté. Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e vocês sonham também? E me diga, Ramon Sosa, que joga no Talheres, seria uma boa opção para o Fla? Tite deveria afastar Wesley do Flamengo? Sim ou não? Qual sua opinião? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo.